Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais esse dia de vida que Ele nos deu, graças a Deus pela sua vida, pela vida dos nossos queridos irmãos e irmãs que estão aqui, e que hoje especialmente Deus abençoe as nossas queridas mamães. A minha, infelizmente, não está aqui comigo, as de muitos dos irmãos, mas temos várias mães aqui conosco e graças a Deus pela vida de cada uma de vocês. As mães são os instrumentos que Deus sabiamente escolheu para que fossem a porta de entrada minha e sua neste mundo. E nós agradecemos a Deus, obviamente, pelas nossas mães. Mas, nesta manhã eu quero meditar com os irmãos sobre um assunto que não tem relação direta com mães, mas tem a ver com a nossa vida cristã, ok? Então, na manhã de hoje nós queremos meditar sobre um texto que trata dos desafios da vida cristã diante da sociedade em que vivemos, em que eu e você vivemos. E para isso eu quero convidá-lo, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, e nos versículos de número 16 a 34. Atos capítulo 17, versículos 16 a 34. É um texto conhecido, né? Um dos importantes episódios neotestamentários que tratam sobre a vida do apóstolo Paulo, a maneira como o apóstolo Paulo procede diante de um contexto totalmente pagão, paganizado, mas como ele se vê desafiado a lidar com estas situações que nós mencionaremos ou buscaremos abordar ao longo da mensagem desta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 17, versículos 16 a 34. Enquanto Paulo os esperava a Silas e a Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém? Agradeçamos a Deus por essa maravilhosa palavra e vamos pedir que Ele fale ao nosso coração, ao nosso entendimento na manhã de hoje. Amém? Senhor, nós mais uma vez queremos nos colocar na Sua presença, depois de termos adorado ao Senhor por meio desses cânticos, depois, ó Senhor, de termos tido já uma comunhão com o nosso irmão presencialmente aqui neste lugar, nós queremos também bendizê-lo, Senhor, queremos adorá-lo por meio do estudo, por meio da compreensão, por meio da reflexão, entendimento e prática também, por que não dizer, das tuas escrituras. Te agradecemos ao Senhor por esse texto bíblico maravilhoso, pela vida do teu servo apóstolo Paulo, por Lucas, que inspirado pelo teu Espírito Santo escreveu esse texto, e nós te pedimos que o Senhor venha falar mais uma vez ao nosso ser nesta manhã, abençoando-nos, transformando-nos, revigorando a nossa fé, dando-nos graça, Senhor, para nós caminharmos, darmos continuidade na nossa caminhada cristã, e também para aprendermos, identificarmos, diagnosticarmos esses desafios que Paulo enfrentou na sua época, desafios estes que, guardadas as devidas proporções, persistem ainda em nossos dias. Ajude-nos, ó Senhor, a compreendê-los, a lidar com eles, a enfrentá-los e a vencê-los com a graça e sabedoria do Senhor, especialmente presentes na sua palavra. Obrigado por tudo, fique conosco e fale mais uma vez ao nosso coração e ao nosso intelecto nesta manhã, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, podem se assentar. Como nós estávamos mencionando para os irmãos bem no início da nossa fala, o nosso intuito nesta manhã é discorrermos sobre o tema os desafios da vida cristã diante da sociedade. Os desafios da vida cristã diante da sociedade. Por sermos cristãos, meus irmãos, e por vivermos, obviamente, numa sociedade que é multifacetada, ela tem várias características, religiosas, econômicas, políticas, ideológicas, nós temos várias cosmovisões ali presentes. Então, ser cristão num mundo como este acaba se tornando um desafio para nós cristãos. Nós sabemos, né, desde o momento em que nos convertemos, obviamente pela graça de Deus, que ser cristão num mundo que, apesar de ter sido criado por Deus, é avesso ao seu Criador, é um dos maiores desafios que pode existir na vida de um cristão. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto em si, e nós vamos buscar extrair algumas lições, nós vamos ver quais são esses desafios que a vida cristã tem diante da sociedade contemporânea, a partir dos exemplos vistos, dados, apresentados no texto de Atos 17, versículos 16 a 34, que acabamos de ler. Mas quando nós falamos sobre Atos dos Apóstolos, Atos é um livro, obviamente, importante e único dentro do seu gênero, da sua característica, entre os livros do Novo Testamento. Normalmente os estudiosos entendem que o próprio Lucas escreveu este livro, isto é, citado já no início de Atos, no primeiro capítulo, e é o segundo volume das duas obras que Lucas escreveu, o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, e a obra de Atos dos Apóstolos, que é um segundo tomo, um segundo volume que dá continuidade à primeira obra escrita por ele. Os estudiosos, eles acabam na verdade, não entrando em consenso quanto à data exata em que Atos teria sido escrito, mas normalmente entende-se que ele foi escrito entre os anos 60 a 64 da nossa era, e portanto antes
da destruição do templo, visto que o templo ainda é citado em Atos dos Apóstolos, o que nos dá a entender ou a subentender que, evidentemente, ele ainda estava em pé, funcionando plenamente naquele contexto, possivelmente da década de 60 da nossa era. Quanto ao gênero literário, como nós mencionamos, o próprio livro, ele menciona o título Atos, que nas literaturas profanas, o termo Atos, ele apontava para atos heróicos de muitos personagens, Hércules, né, e tantos outros personagens no contexto greco-romano. Mas os estudiosos, em geral, eles chegaram à conclusão de que Atos é mais uma história, né? Aliás, a única história que nós encontramos é da igreja primitiva, da igreja no seu nascedouro, do nascimento da igreja. E quando nós pensamos, por outro lado, e complementando esses dados introdutórios sobre os destinatários de Atos, nós descobrimos que o destinatário de Atos, tanto quanto fora de Lucas, é um sujeito chamado Teófilo, que muitos entendem que o Teófilo era um nome próprio mesmo, Teófilo, ou outros entenderão que Teófilo era um nome criptografado, né? Um nome ali que ele teria outros assuntos ou elementos ocultos por trás dele, visto que a palavra Teófilo em grego quer dizer amigo de Deus, né? Theos, Deus, e filo, amigo, amigo de Deus. Talvez seria uma referência a um cristão que eventualmente estivesse sofrendo perseguições ou pudesse sofrer retaliações, na hipótese dele ocupar um cargo importante naquele contexto antigo, então para não colocá-lo em maus lençóis, né, ou diante de possíveis ameaças, ele e a sua família, ele teria recebido esse nome criptografado, esse nome um tanto quanto maquiado, mas nós não sabemos ao certo. Talvez Teófilo seja mesmo um nome próprio e o nome de uma pessoa influente, certamente muito importante na vida de Lucas quando ele escreve esse texto. Então, e resumindo, qual é um propósito, dentre os vários outros propósitos de Atos dos Apóstolos? Por que Atos é escrito? Mais uma vez, isso tem a ver com seu gênero literário. Um dos propósitos de Atos dos Apóstolos é descrever, a partir de eventos e personagens previamente selecionados, como que foi o início da igreja primitiva, o surgimento da igreja nos seus primeiros anos, nos seus primeiros passos. E para isso, alguns personagens em específico são realçados, são sublinhados, tendo as suas histórias destacadas em Atos. Então nós temos Pedro, por exemplo, temos o apóstolo Paulo, evidentemente, Filipe, dentre tantos outros. Mas dois personagens que se destacam, entre outros em Atos, personagens humanos, é claro, são Pedro e Paulo. E entre os discursos presentes em Atos, temos o discurso de Pedro ali em Atos no capítulo 2, depois mais adiante no capítulo 4, temos o de Paulo. Nós temos um trecho agora, dentre esses discursos, um trecho importante que envolve esse texto que nós acabamos de ler, de Atos 17, versículos 16 a 34. Meus irmãos, esse texto de Atos 17, que nós acabamos de ler, ele nos apresenta algumas estruturas humanas sobre as quais nós vamos falar. E nós veremos como Paulo lidou com elas, e a partir disso vamos ver alguns exemplos para a nossa vida também. Então, esse texto de Atos 17, ele apresenta algumas estruturas humanas, como, por exemplo, a estrutura urbana, a cidade de Atenas, nos versículos 15 e 16, a estrutura religiosa, a sinagoga, no versículo 17, parte A, a estrutura pública, a praça pública, também conhecida como ágora, no versículo 17, parte B, e por fim, a estrutura filosófica, o próprio Areópago, no versículo 19. Então, Paulo, ele transita nesses vários contextos, diante dessas várias estruturas sociais. E a maneira como Paulo lida com elas é que nos traz importantes lições para a nossa vida cristã e nos aponta para verdadeiros desafios que nós cristãos temos diante da sociedade na qual nós vivemos, na qual nós estamos inseridos. E aí eu quero compartilhar com vocês nesta manhã sobre esses desafios.
O primeiro desafio que eu encontro nesse texto da vida cristã, que a vida cristã enfrenta diante da sociedade em que ela se insere, o primeiro desafio é resgatar o sentimento de indignação contra o pecado. É o primeiro desafio que nós cristãos temos diante da sociedade em que nós vivemos, é resgatar o sentimento de indignação contra o pecado. Notem o que diz o versículo 16. Enquanto Paulo os esperava, isto é, ele esperava ali a Silas e a Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava, se indignava em face da idolatria dominante na cidade. Meus irmãos, na época do apóstolo Paulo, Atenas era uma cidadezinha com cerca de 5.000 habitantes que vivia das suas glórias ali passadas, das glórias do seu passado. E que na época em que Lucas descreve ali no texto de Atos, ele escreve o livro de Atos, Atenas era um importante centro de estudos, havia ali uma cidade universitária repleta de filósofos de todas as tendências, de todas as matizes, e era também um importante centro religioso, com muitos templos, muitas estátuas, muitos altares e muitas imagens. Era uma cidade profundamente idólatra, como vocês perceberão nas descrições que nós vamos dar a seguir. Aliás, o historiador e naturalista romano chamado Plínio o Velho, que vive ali no primeiro século, entre os anos 23 a 79 depois de Cristo, ele escreveu o seguinte, que nos dias de Nero, Atenas tinha mais de 25.000 estátuas públicas e outras 30.000 só no Panteão. Era Deus para chuchu, era Deus para tudo que é lado, para tudo que é gosto. E você já parou para pensar numa coisa dessas? Havia em Atenas mais de 30.000 imagens de supostas divindades. E esse fato fez com que outro escritor, um escritor romano, chamado Petrônio, ainda no primeiro século da nossa era, ele dissesse de forma irônica o seguinte: em Atenas era mais fácil você encontrar um Deus do que encontrar um homem. Tamanha quantidade de divindades que existiam ali, ou supostas divindades, obviamente. Atenas, meus irmãos, era a cidade natal de Sócrates e de Platão, e foi o lar adotivo de Aristóteles e Epicuro, importantes filósofos gregos da antiguidade. Contudo, Paulo, ele não consegue olhar, e eu quero chamar a sua atenção para isso, Paulo não consegue olhar para os numerosos templos pagãos e nem para as incontáveis estátuas de deuses e deusas que haviam em Atenas, como se ele fosse um mero turista. E como se essas obras, elas fossem meras representações de arte, obras de arte, nada disso. Paulo, meus irmãos, ele fica indignado por ver aquela mistura de idolatria supersticiosa que a filosofia esclarecida de Atenas ali apresentava, ou aparentemente esclarecida. E essa atitude de Paulo nos ensina que devemos resgatar o nosso sentimento de indignação diante da idolatria e dos valores perniciosos e nocivos propagados e defendidos pela sociedade em que eu e você vivemos. Nós vivemos, meus irmãos, numa sociedade que infelizmente, nos ensinou a nos acostumarmos com o pecado. Nós ficamos habituados com o pecado. Olha só, nós nos acostumamos a furar a fila do banco quando nós vemos um conhecido para pouparmos tempo e podermos pagar a nossa conta tranquilamente, se bem que hoje talvez este não seja um exemplo tão bom diante da internet e de todos os benefícios e facilidades que ela nos apresenta, mas nós nos acostumamos muitas vezes a colocar no nosso currículo competências que nós não temos, habilidades, conhecimentos que nós não temos, só para mostrar para os outros que nós somos bons naquela área, naquele momento, naquela situação. Nós muitas vezes nos acostumamos a estacionar nas vagas de idosos e deficientes, sob o pretexto de que vamos demorar apenas um minutinho, mas acabamos com isso pecando. Então nós vivemos numa sociedade que nos ensinou a nos acostumarmos com o pecado e achar o pecado uma coisa natural, uma coisa normal. Sendo que o pecado, segundo as Escrituras, é algo que desagrada a Deus, e os nossos pecados, em última análise, foram os responsáveis por levar Jesus à cruz.
É claro que Jesus morreu por nós por pura graça, ele não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo, mas o elemento desencadeador disso foram os nossos pecados. E é por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós acabamos prestando mais um desserviço do que um serviço propriamente dito a Deus. Nós aprendemos a amarrar o diabo, aprendemos a amarrar os demônios, mas paradoxalmente nós costumamos deixar os nossos pecados soltos e desamarrados, livres, leves e soltos, andando por aí afora. E portanto, antes de nós amarrarmos os diabos, o diabo, os demônios, os diabos, como diriam alguns, nós devemos aprender a amarrar os nossos próprios pecados, os nossos maus pensamentos e as nossas más condutas, e isso implica resgatar o sentimento de indignação contra o pecado, como Paulo fez diante da idolatria gritante e absurda de Atenas. Desse modo, meus irmãos, o primeiro desafio que nós temos no nosso serviço a Deus, na nossa vida cristã, diante da sociedade em que nós vivemos, é resgatar o sentimento de indignação contra o pecado. Que Deus nos ajude a termos esse sentimento de indignação contra o pecado, contra aquelas coisas que o desagradam, que levaram Jesus à cruz e que são também, portanto, contraditórias, contrárias aos seus valores expressos e presentes na sua palavra. Amém? Isso nos leva a um segundo desafio. O segundo desafio que eu aprendo que os cristãos têm diante da sociedade na qual estão inseridos é o desafio de estabelecer um diálogo crítico com o ambiente religioso. Segundo desafio, estabelecer um diálogo crítico com o ambiente religioso em que nós vivemos. Nós vivemos num contexto onde tem todos os tipos de religiões, não é? Tempos atrás, um estudioso, um antropólogo, missiólogo, hoje já falecido, ele estimava, anos passados, que nós tínhamos mais de 10.500 religiões distintas no mundo. Número este que hoje já deve ter passado facilmente de 15 mil para lá, sem termos aqui as estatísticas exatas. Mas temos religiões de todos os tipos, de todas as características, das mais absurdas, até as fés monoteístas do islamismo, do judaísmo e do cristianismo, presentes no mundo em que nós vivemos. Então, um desafio que eu aprendo que nós devemos ter, e que Paulo teve, e é por isso que nós estamos mencionando isso, como um exemplo para o nosso viver diário, é esse desafio de estabelecer, diante de uma multiplicidade de religiões, inclusive de ramificações do cristianismo, esse é um desafio importante, estabelecer um diálogo crítico com esse ambiente religioso. Vejam o que diz o versículo 17, parte A. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Aqui essa palavrinha grega para dissertava é a palavra grega dielegeto, que é, por sua vez, derivada do verbo dialegomai, que significa discutir, disputar, debater, dialogar. Paulo, meus irmãos, eu percebo, lendo esse texto, que ao se dirigir à sinagoga, ele não estabeleceu um monólogo, mas sim um diálogo com os judeus e prosélitos ali do judaísmo. Ele não impôs o discurso cristão unilateralmente, fazendo descer goela abaixo nas pessoas. Em vez disso, ele estabeleceu um diálogo com aquelas pessoas em seu ambiente religioso. Irmãos, um dos maiores desafios do protestantismo contemporâneo é estabelecer, primeiramente, eu diria, um diálogo interdenominacional, isto é, intramuros, dentro das várias confissões de fé cristãs. E, posteriormente, saber estabelecer um diálogo interreligioso, ou seja, extramuros, fora dos limites da religião cristã. Só que quando eu digo um diálogo extramuros, é importante explicarmos para não sermos mal compreendidos, né? Com isso, eu não estou querendo sugerir nenhum tipo de ecumenismo, de forma alguma, né? De jeito nenhum. Nós não estamos sugerindo, em hipótese alguma, um
ecumenismo. Mas estamos dizendo isto, sim, nós estamos dizendo que o cristianismo, ele não precisa ter medo, não deve ter medo de expor a sua cosmovisão, a sua visão de mundo diante das outras religiões. Jesus disse algo muito importante aos líderes judeus ali da sua época, que, entendo eu, se aplica muito bem a nós cristãos nos dias de hoje. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 17, Jesus declarou que todo reino dividido contra si mesmo, ele será assolado. E a casa dividida contra si mesma, ela cairá. Não é isso? Portanto, nós cristãos das mais variadas vertentes, confissões e sistemas teológicos, nós deveríamos nos unir em prol do objetivo comum, que é propagar a mensagem do reino de Deus. Esse é um elemento importante. Então, de novo, eu estou falando que nós devemos ter um diálogo interconfessional, no sentido de todas as igrejas ou denominações que pertencem ao escopo amplo do cristianismo, mas também com as religiões de fora, não no sentido de aderi-las, ou de defender um suposto ecumenismo que, sem dúvida alguma, não é bíblico, mas, respeitosamente, mostrarmos para as pessoas, e por meio do diálogo, do convencimento, da persuasão, mostrarmos que o cristianismo é a melhor hipótese a ser seguida, com respeito às outras leituras religiosas, assim por diante. Aliás, um exemplo conhecido e que eu gostaria de destacar agora com os irmãos, dentro deste diálogo, especialmente ainda dentro de um contexto intramuros, isto é, dentro do cristianismo, é o conhecido exemplo dos irmãos em Cristo, John Wesley e George Whitefield. John Wesley e George Whitefield, que eram bons amigos nos seus primeiros anos, e depois nós verificamos que John Wesley ele começa o seu ministério de pregação ao ar livre na Inglaterra, sendo influenciado e encorajado por George Whitefield, ambos conhecidos nas literaturas cristãs e assim por diante, né? Heróis da Fé e outros textos, livros que encontramos em português. Mas, com o passar do tempo, estes homens, Wesley e Whitefield, eles começaram a discordar, obviamente, né, em termos teológicos, de modo que Wesley, acaba se tornando, ele vem do contexto anglicano, ele é arminiano, e o Whitefield acaba pendendo para o contexto mais calvinista. E aí, nos diz uma história, não sabemos até que ponto verdadeira, se é verdadeira ou não, e ela tem nuances distintas, dependendo de quem conta, do livro que você lê, e assim por diante, mas nos conta essa história que quando Whitefield morreu, e o Whitefield era calvinista, então foi perguntado ao Wesley, de uma forma capciosa, se ele esperava ver o Dr. Whitefield no céu. Então, com um exagerado tom, mas ao mesmo tempo respeitoso para com seu amigo, irmão em Cristo que morrera, Wesley, que era arminiano, disse de Whitefield, que era calvinista, quando lhe perguntaram se Wesley esperava ver Whitefield no céu. Então, Wesley, de forma bem humorada, mas piedosa, ele então teria respondido: não, meus irmãos, nós não veremos Whitefield no céu, porque ele estará tão perto de Deus que homens como eu nunca sequer obterão um vislumbre dele. Ele estará tão perto e nós tão distantes que nós quase não o veremos. Isso aponta para o amor e para o respeito, né, meus irmãos? Sabe o que é isso? Isso se chama respeito pelo outro, ainda que você discorde da sua teologia. Nós somos uma denominação de vertente arminiana, somos claramente, contundentemente arminianos, não somos calvinistas, mas respeitamos os nossos irmãos em Cristo calvinistas, nós os consideramos irmãos, né? Apesar das discordâncias profundas que possamos ter com a sua teologia. E o maravilhoso que nós vemos nessa história toda é que, embora John Wesley fosse arminiano e George Whitefield fosse calvinista, havia diálogo entre eles, né? E Deus usou tanto um quanto o outro para a sua glória, para que almas se convertessem, pessoas fossem transformadas, restauradas e abençoadas. Às vezes, meus irmãos, nós queremos ganhar pessoas de outras religiões para Cristo,
quando na verdade nós não aprendemos ainda nem a ganhar a simpatia e a amizade do nosso irmão em Cristo, só porque ele esboça um pensamento teológico, uma confissão teológica, uma característica confessional distinta da nossa. Nós passamos a vê-lo como heterodoxo ou herege, sendo que nós mesmos, apenas nós, somos os ortodoxos. Então, eu aprendo com Paulo, meus queridos, que o segundo desafio que nós cristãos temos diante da sociedade em que nós vivemos, tão plural em termos da quantidade de religiões, e plural até mesmo dentro do contexto confessional cristão, um dos desafios é estabelecer um diálogo crítico. Você não precisa concordar com tudo o que o outro diz. Não precisa e não deve concordar com tudo o que o outro diz. Mas isso deve ser feito dentro de um ambiente, obviamente, amigável, amistoso, irênico e, no caso do contexto cristão, fraterno, sem que caiamos, repito, num ecumenismo, no que diz respeito a outras religiões. Não estamos defendendo ecumenismo em hipótese alguma. Mas um terceiro desafio que nós também encontramos, lendo esse texto, é o desafio de estabelecer um diálogo em linguagem acessível com a opinião comum. Isso está no versículo 17, parte B. Atos 17, 17b. Terceiro desafio, estabelecer um diálogo em linguagem acessível com a opinião comum. Vejam o que diz o versículo 17, parte B. E dissertava todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Tendo dialogado na sinagoga, isto é, na estrutura religiosa, agora Paulo se dirige à praça, à ágora grega, ou seja, à estrutura pública, que era o principal ponto onde ocorriam as diversas manifestações dos mais diferentes matizes e características, tanto no contexto social, quanto filosófico, cultural e também religioso. Estas discussões se davam na ágora, na praça, que era onde Paulo estava. Na ágora, meus irmãos, Paulo abordou a todos, desde transeuntes comuns até filósofos mais treinados, mais experimentados, com uma linguagem que lhes era a ambos acessível. Acessível. É a linguagem da praça, das pessoas, do dia a dia. Como nós vivemos na era da especialização, na era das pós-graduações, na era dos mestrados, dos doutorados e de tantas outras especializações nos estudos, então a nossa tendência é desenvolvermos uma linguagem cada vez mais fechada e voltada para a nossa área de atuação, seja ela profissional ou seja ela, por exemplo, ministerial. Não é isso? É por isso que cada ramo e cada área do saber tem a sua própria linguagem e a sua própria terminologia técnica. Se você vai falar com um engenheiro, ele vai usar as palavras características de um engenheiro, pé direito, Se você falar com um médico, ele vai entender que pé direito é outra coisa, O meu pé direito diferente do pé esquerdo. Se você falar para o engenheiro, o pé direito será outra coisa, Teólogos usarão palavras específicas da sua área, escatologia, hamartiologia, eclesiologia. Filósofos usarão outras terminologias afins. Então, isso de terminologias técnicas, isso ocorre em todas as áreas do saber humano. Isso ocorre com a medicina, com o direito, com a engenharia, com a matemática, com a biologia, com a filosofia, enfim, e também, como acabamos de dizer, e sabemos muito bem disso, também ocorre com a teologia. Aliás, e por falar em teologia, nós inventamos um dialeto, uma linguagem totalmente nossa, que muitas vezes não alcança as pessoas da praça, da ágora, as pessoas simples, as pessoas comuns. Nós inventamos um dialeto que muitas vezes acaba afastando as pessoas de Cristo e da igreja do que aproximando-as de Cristo e da igreja. Nós desenvolvemos uma espécie de um dialeto crentez, evangeliquez e teologuês tão sofisticado que eu imagino, meus irmãos, que quando nós oramos, muitas vezes até um anjo, se estiver presente durante a nossa oração, ele precisa consultar um dicionário para saber exatamente o que nós estamos falando naquele momento.
tão sofisticada, tão rebuscada, tão técnica, tão específica é a nossa linguagem. Ora, mas qual é, afinal de contas, o fundamento bíblico para o estabelecimento de um diálogo sobre o Evangelho com as pessoas em uma linguagem mais acessível, mais comum? Eu entendo que a própria encarnação do Logos, do Cristo, assim como a concessão da revelação escrita de Deus, a Bíblia, em linguagem humana, é claro, nos mostram ambas que Deus acomodou a sua linguagem e o seu ser às nossas estruturas humanas. E é por isso que a Bíblia não foi escrita em divinês, ou seja, ela não foi escrita num idioma estritamente divino, mas sim em linguagem humana, em hebraico, aramaico e grego, 3 línguas humanas. Então, eu poderia dizer que a Bíblia é um livro escrito em linguagem humana, mas que tem o sotaque celestial, porque ela foi inspirada por Deus. E desse modo, meus irmãos, porque Deus acomodou a sua revelação à nossa compreensão humana, nós então também devemos acomodar a proclamação do Evangelho a uma linguagem que também seja acessível a todas as pessoas. Existe uma frase de C.S. Lewis, da qual eu gosto muito, onde ele diz o seguinte, abre aspas, Deus nunca se faz de filósofo diante de uma lavadeira. Diante de uma lavadeira, Deus usa a linguagem, dentro obviamente, dessa ilustração, desse pensamento de Lewis, ele está dizendo que Deus usará, ou devemos usar, sabiamente, uma linguagem apropriada àquela pessoa, ao seu trabalho, ao seu contexto. E, portanto, resumindo o nosso terceiro ponto, o terceiro desafio que nós temos na nossa vida cristã, diante da sociedade em que vivemos, é estabelecer um diálogo em linguagem acessível com a opinião comum. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento, inteligência espiritual, a fim de que falemos para as pessoas sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre Deus, sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o inferno, com amor, com graça, mas também de uma forma inteligível, onde elas compreendam que elas precisam desesperadamente de um Salvador e que Jesus é este Salvador que pode salvá-las, pode transformá-las e pode levá-las para morar com Ele no céu durante toda a eternidade. Amém? Mais uma vez, isso irá fazer-nos avançar para um quarto desafio presente nesse texto. E o quarto desafio, meus irmãos, é este. Quarto desafio: detectar e combater criticamente as filosofias da nossa época. Um quarto desafio que Paulo enfrentou e que nós enfrentamos hoje mais do que nunca hoje, com as mídias sociais, as redes sociais, televisão, nós somos inundados por inúmeras filosofias todo dia, toda hora, abrindo ali o Instagram, o Facebook, as redes sociais, onde você for, Twitter, você vai ver ali filosofias, ideologias e pensamentos de todos os tipos, e muitos dos quais totalmente contrários ao cristianismo, presentes ali. Portanto, a nós cristãos compete-nos detectá-los, esses pensamentos, essas filosofias, e combatê-los criticamente. Temos um olhar crítico. Espera aí, isso aqui que o sujeito está dizendo, é correto ou não é? É bíblico ou não é? Agrada a Deus ou não é? Agride a família ou não agride? Está mais próximo da palavra ou mais distante da palavra? Nós devemos analisar isso. Isso é importante. Vejamos onde nós podemos nos fundamentar para extrairmos este nosso quarto desafio. Atos 17, 18. Atos 17, 18 diz: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, isto é, com Paulo, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Chamaram ainda Paulo de tagarela, E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. A ressurreição, meus irmãos, no pensamento grego de muitos filósofos, era uma deusa, Então, quando ele fala da ressurreição, eles pensaram, é uma das deusas dentre os vários outros deuses, os mais de 30 mil aqui presentes. É um pregador idólatra falando sobre vários deuses, dentre eles a deusa da ressurreição.
Então Paulo, além de ser visto como idólatra, foi visto como tagarela. Fala pelos cotovelos aqui. Né? Quando Paulo, meus irmãos, se dirige ao Areópago, como nós aqui vimos, né, a instituição mais venerada da antiga Atenas, que nos seus tempos áureos, ela funcionava como uma espécie de tribunal onde discutia-se a respeito das questões religiosas, educacionais, políticas e legais. Então, quando Paulo se dirige ao Areópago, ele encontra dois grupos, dois tipos, duas classes de filósofos, os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles eram discípulos de um filósofo chamado Epicuro, que havia se notabilizado por promover uma justificativa filosófica a favor do hedonismo. O hedonismo era um pensamento que existe ainda muito na nossa sociedade contemporânea, é um pensamento que ele entende que a busca do prazer é a única razão ou a última razão que dá sentido à existência humana no mundo. Em outras palavras, você deve buscar sempre correr atrás de realizar aquilo que te dá prazer. Né? O que é uma situação em si complicada, obviamente, né? Porque o pecado é uma coisa que dá prazer, mas nos afasta de Deus, dá prazer para a carne. Né? Ele dá prazer para a carne, mas nos afugenta, nos afasta quilômetros e quilômetros da presença de Deus. O segundo grupo de filósofos eram os estoicos, que por sua vez eram discípulos de um tal de Zenão, que defendiam a ideia de que a vida deve ser vivida em conformidade com a natureza. Eles defendiam um tipo específico de panteísmo, ou seja, como a alma está no corpo, assim Deus, os deuses do contexto grego, né, estavam também na natureza. Meus irmãos, esse diálogo com Paulo, com filósofos epicureus e estoicos, vocês perceberam com quem Paulo dialoga? Com todo mundo. Na sinagoga, ele fala com judeus e prosélitos ali gentios do judaísmo. Na ágora, na praça, ele fala com todo mundo. No Areópago, ele fala com filósofos, epicureus e estoicos. Quem passa na frente dele, ele fala de Deus, do amor de Deus, da criação de Deus, dos valores de Deus. Ele transita em todas as esferas. Esse é um dos desafios da nossa época. Sabermos transitar em todos os lugares e, conforme Deus nos permitir, falarmos para as pessoas que existe um Criador, sustentador desse universo e que um dia Ele haverá de julgar as pessoas por meio do seu Filho, que Ele estabeleceu como instrumento de salvação para aqueles que nele crerem, e também de juízo para aqueles que não crerem nele. E Paulo, ele transita em vários lugares. Vem judeu, ele fala com judeu. É um prosélito gentil, ele fala com ele. Depois na ágora ele fala com quem vier ali na praça pública. Com os filósofos ele não perde tempo e fala com epicureus e estoicos. Quem vem na frente dele, ele fala-lhe sobre a razão da sua fé. Esse é um dos desafios que nós temos, meus irmãos. Porque nós temos hoje uma série de filosofias. Falaremos daqui a pouco um pouco mais sobre elas. Mas Paulo identifica, por meio de Lucas, nós vemos ali identificadas várias filosofias gregas, por exemplo, exemplificadas ali por meio dos epicureus e estoicos. E hoje, na nossa época, não é diferente. Nós temos também várias filosofias nocivas, perniciosas, verdadeiras ervas daninhas que acabam desafiando a fé cristã e que exigem de nós uma postura crítica diante delas, tanto quanto Paulo tomou no Areópago em todo o contexto que nós estamos lendo. Hoje nós temos o antropocentrismo, que, como o próprio nome sugere, coloca o homem no centro de todas as coisas. Temos muitas igrejas, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, que cantam louvores antropocêntricos, é tudo voltado para o homem, é o bem-estar do homem, é não sei o que do homem, é a cura do homem, tudo gira em torno do homem, não de Deus, não de Cristo, não do Espírito, não da palavra, é tudo no homem. Né? Um antropocentrismo absurdo. As nossas orações muitas vezes são antropocêntricas. Nós não visamos nas nossas orações a glória de Deus, nós visamos apenas o nosso umbigo. É tudo centrado muitas vezes, sem generalizações, em nós. Pregações antropocêntricas.
onde se fala do testemunho do que o pastor fez, do que o missionário fez, do que a igreja fez, nós fizemos, fui eu, e Cristo é colocado de escanteio, o Espírito é colocado de escanteio, Deus é colocado de escanteio. Então o homem assume o trono. Meus irmãos, nós devemos protestar contra isso. Não é o homem que está no trono, mas é Deus, é Cristo, é o Cordeiro, é o Espírito Santo. E é isso que nós devemos pregar, e são essas práticas nocivas e antibíblicas que nós devemos denunciar e falar: isso é pecado, isso não é evangelho, isso não agrada a Deus, isso é contrário aos valores de Deus. O antropocentrismo. Temos também o consumismo na nossa época, muito presente. Tinha um pensamento de René Descartes, onde ele dizia, penso, logo existo. Mas hoje, na era do consumismo, o pensamento é: compro, logo existo. As pessoas só são vistas como entes a partir do momento em que elas têm poder de compra. Se elas não podem comprar, então não são vistas como entes. Não, meu irmão. Os seres humanos, eles são importantes, sem cairmos em nenhum antropocentrismo, porque a imagem e semelhança de Deus está neles. Ainda que desfigurada e manchada após a queda, mas está neles. Então há uma dignidade no ser humano, não pelo ser humano em si, mas porque a imagem e semelhança de Deus estão nele. Independentemente dele ter ou não poder de compra. A imagem e semelhança de Deus nele mostra que ele merece o nosso respeito, o nosso amor. E por justamente amá-lo e respeitá-lo é que nós devemos pregar-lhe o evangelho e dizer que ele precisa de Cristo para ser salvo para a glória do nosso Deus. Amém? Temos outros pensamentos, o hedonismo, a ideia de que, mais uma vez, o prazer, a busca pelo prazer deve ser a meta última da vida do ser humano, o que não é bíblico. O individualismo, que é uma espécie de filho do antropocentrismo, porque centra-se mais uma vez no homem, nos seus desejos e assim por diante. O pluralismo, o relativismo. Hoje temos vários tipos de filosofias, de políticas, de características teológicas, filosóficas, e todo mundo acha que está certo ao mesmo tempo. Então nós temos que Deus nos dê graça para lidarmos com essa característica multifacetada e plural, dentro da qual você e eu estamos inseridos. Então, em quarto lugar, como nós mencionamos, o desafio que nós temos enquanto cristãos, diante da sociedade que nós vivemos, é detectar e combater criticamente as filosofias da nossa época. Citamos algumas, não é isso? Antropocentrismo, consumismo, hedonismo, individualismo, pluralismo, relativismo, conceito de pós-verdade, conceito de tantas outras coisas que nós ali percebemos, ideologia de gênero e tantas outras coisas que nós devemos detectá-las e combatê-las, como Paulo o fez no contexto do Areópago. Um quinto desafio, meus irmãos, que nós descobrimos nesse texto, e eu separei 7 desafios, estamos no antepenúltimo. O quinto desafio é comunicar o evangelho de forma amável às pessoas. Comunicar o evangelho de forma amável às pessoas. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Vejam que início de discurso mais amável. Paulo, ele não pronunciou nenhum insulto, ele não desferiu nenhuma ameaça, ele não se dirigiu aos atenienses de punhos fechados ou ali com a sua testa franzida. Ele não começou seu discurso dizendo aos atenienses que todos eles iriam para o inferno, que eles estavam perdidos ou algo do gênero. Ele começa o seu discurso dizendo: senhores atenienses. Meus irmãos, querem saber por que muitas vezes nós não somos bem-sucedidos na pregação do evangelho e na nossa vida cristã? Querem saber o motivo disso? Isso acontece porque nós pensamos equivocadamente às vezes que porque somos cristãos, nós somos melhores do que os outros que não são cristãos. Por isso
Nós não nos misturamos com as pessoas do mundo numa festa de confraternização no trabalho, numa festa de casamento, num churrasco com amigos não cristãos ou em qualquer outro evento social do gênero. E por isso, nós acabamos sendo sal apenas dentro do nosso saleiro denominacional. E luz apenas dentro das 4 paredes do templo, nos esquecendo, portanto, das palavras do nosso mestre, segundo as quais nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Tem uma ilustração que eu já contei para vocês aqui, mas que eu entendo que seja bem-vinda para exemplificar esse ponto, que é a história de Gandhi. Conta-se que Gandhi, um dos mais respeitados líderes da história moderna, apesar de ser indiano, ele admirava muito a Jesus e frequentemente ele citava, mencionava nas suas falas, palestras e assim por diante, ele citava com frequência frases, versículos extraídos do Sermão do Monte. Mas certa vez, o missionário metodista Eli Stanley Jones, ele encontrou-se justamente com ele, com Gandhi na Índia. Stanley e Gandhi eram amigos, né? Eles tinham uma proximidade. E Stanley Jones então lhe perguntou: o senhor Gandhi, apesar do senhor sempre citar as palavras de Cristo, por que o senhor é tão inflexível e sempre rejeita se tornar seguidor dele? Eu vejo que o senhor cita muito Jesus, o Sermão do Monte, a Bíblia, o Novo Testamento e tal. E por que o senhor não se torna um seguidor dele? Por que o senhor o rejeita? Então Gandhi lhe respondeu: eu não rejeito o seu Cristo. Eu amo o seu Cristo. Eu apenas creio que muitos de vocês cristãos são muito diferentes do vosso Cristo. Vocês são muito diferentes dele. Vocês não se parecem seguidores dele. E a história nos diz, meus irmãos, que a rejeição de Gandhi ao cristianismo parece ter nascido de um acontecimento que ocorreu na África do Sul, quando Gandhi ainda era jovem, um jovem advogado, né? Naquele país, no contexto sul-africano. Então Gandhi, ele estava atraído pela fé cristã e já havia estudado a Bíblia e os ensinamentos de Jesus diversas vezes. E ele estava pensando seriamente em poder tornar-se cristão, quando ele decidiu participar de um determinado culto numa igreja local. Só que assim que ele sobe os degraus que davam acesso ao templo, o ancião da igreja, ali no contexto sul-africano, né, ele barrou o seu caminho ali na entrada, perguntando para ele e para Gandhi num tom agressivo: aonde você pensa que vai, kafir? Kafir é um termo árabe pejorativo que significa infiel. Aonde você pensa que vai, ô infiel? Olha que maneira muito boa de recepcionar as pessoas que vão para a igreja. Né? Onde você vai, infiel? Olha como que pode. Gandhi então respondeu: olha, eu gostaria de assistir o culto aqui. Mas o ancião, então ele retrucou: olha, não existe lugar para kafirs, para infiéis como você nessa igreja. Fora daqui. Ou senão eu vou chamar os assistentes para te atirarem aqui escada abaixo. O tratamento que o diácono, digamos, dessa igreja no contexto sul-africano deu a Gandhi. E por isso ele se afasta do cristianismo, não de Cristo, ele gostava dos ensinamentos de Cristo e tudo, mas não se torna abertamente cristão, porque um abençoado cristão, com grandes aspas, o maltratou em vez de recepcioná-lo bem, amorosamente, amavelmente, de forma cristã. Meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes o que atrapalha o cristianismo no seu crescimento, e assim por diante, não é o diabo, não são os demônios, mas sim os próprios cristãos que pouco se parecem com o Cristo que eles dizem seguir. Nós, muitas vezes, eu muitas vezes, você muitas vezes, somos os maiores empecilhos às pessoas se aproximarem de Cristo, do Evangelho e da igreja. Muitas vezes, meus irmãos, Deus é elogiado ou criticado de acordo com o nosso comportamento. Isso que eu estou te dizendo, nós temos um exemplo bíblico que diz isso. Veja só, em Romanos 2:24, Paulo diz aos judeus que não viviam aquilo que pregavam,
ele diz o seguinte, olha o que Paulo diz para os judeus em Romanos 2:24, serve para mim e para você. Ele diz, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Paulo está dizendo, sabe por que muitos gentios blasfemam a Deus e não o seguem? Porque muitos de vocês judeus que idolatram a lei e várias outras coisas, vocês não vivem uma vida condizente com aquilo que vocês creem. Por isso que tem gentios que blasfemam de Deus e não o seguem. Vocês acham que não existe a mesma coisa conosco, né, no nosso contexto cristãos? Muitas vezes, meus irmãos, nós cristãos somos a pior propaganda, o pior marketing para o evangelho. Não é o diabo, não são os demônios. Nós muitas vezes somos a pior publicidade do evangelho. Porque parece que às vezes nos esforçamos por não viver aquilo que pregamos, ou por viver o contrário daquilo que pregamos ou aquilo em que dizemos crer. Somos uma péssima propaganda, um péssimo marketing, uma péssima publicidade para Deus, para Cristo e para o seu reino. E ainda assim, ó, como Deus é gracioso, Ele salva pessoas, não por nossa causa, mas a despeito de nós, porque a salvação é uma obra dEle, uma ação graciosa, soberana, poderosa dEle. Mas é claro, Ele usa pessoas, a mim e a você, para pregar o evangelho. Ele usa pessoas imperfeitas, como eu e você. Mas não nos esqueçamos, meus irmãos, que o quinto desafio que nós temos na nossa vida cristã, diante da sociedade em que vivemos, é comunicar o evangelho de forma amável às pessoas. O que não quer dizer negociar os valores do reino. O que não significa negociar o evangelho e dar um evangelho palatável ao gosto do freguês. Jamais devemos ou iremos negociar os valores do evangelho. Mas isso não quer dizer que devamos ser grosseiros, rudes, né? Pessoas grossas quando falamos com os outros. Sejamos amáveis, sejamos educados. Amém? Esse é um ponto importante. Em penúltimo lugar, o sexto desafio que eu encontro nesse texto, que a vida cristã enfrenta diante da sociedade em que nós estamos inseridos, é o desafio de vencer o espírito de alienação intelectual que, vez por outra, acomete a mentalidade cristã. Sexto desafio, vencer o espírito de alienação intelectual que, vez por outra, acomete a mentalidade cristã. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, é verdade, nós cristãos, protestantes, evangélicos, não só nós, judeus também, mas falando do nosso contexto, somos conhecidos como povo do livro, povo da Bíblia, né? Mas um cristão que se preze não deve ler apenas a Bíblia, ele deve estar inteirado com as outras notícias que ocorrem no seu dia a dia. Como Karl Barth já dizia, o cristão ele deve ter a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. Ele tem que estar inteirado, né? Hoje nós temos as redes, as mídias sociais, a televisão e tantos outros meios informativos, não é isso? Mas nós devemos estar inteirados. Tem cristão que ele lê só a Bíblia, e glórias a Deus se você lê a Bíblia, você lê aquilo que há de mais importante na vida, não há nada de errado com isso. Mas, quando nós lemos apenas a Bíblia e nos fechamos para o conhecimento externo, para as outras coisas que ocorrem ao nosso redor, nós nos tornamos reféns dos pensamentos e ideologias aí fora. Paulo não. Paulo, ele conhece muito bem a Bíblia. Paulo é um fariseu. Paulo, ele é um doutor da lei. Paulo é um erudito, é uma pessoa que conhece hebraico, conhece aramaico, conhece grego, conhece latim, mas é uma pessoa piedosa e conhece literaturas profanas. Ele conhece os filósofos gregos. Ele conhece as outras literaturas, ele vai além da Bíblia, ele sabe o que acontece no seu entorno para poder dialogar, transitar e viver naquele contexto, muitas vezes estranho e hostil ao evangelho que ele prega e que ele vive. Querem ver o exemplo disso no texto? Vamos lá. Versículos 27 e 28. Olha o que Paulo faz aqui. 27 e 28. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que, aí ele diz, não está longe de cada um de nós. Essa era a filosofia estoica. Quando fala que Deus não está ali longe de cada um de nós, é um pensamento que envolve o panteísmo, mas era a filosofia estoica. Ele conhece a filosofia estoica. E olha como ele conhece mais coisa.
Versículo 28, ele vai citar, olha lá, pois nele vivemos e nos movemos, existimos. Ele cita aqui o poeta Epimênides, do 6º século antes de Cristo. Paulo lê poetas, ele lê poetas. E agora o final do versículo, olha só, vai te escandalizar. Olha o que Paulo cita. Como alguns dos vossos poetas têm dito, o que eles têm dito? Porque dele também somos geração. Sabe essa expressão, porque dele também somos geração, de onde vem? Ela vem de 2 autores antigos. É uma citação da obra Fenômenos, né? Fenômenos do poeta Arato, da Cilícia. E também é um trecho, preste atenção, do estoico Cleanto, no seu hino a Zeus. Paulo cita um trecho de um hino a Zeus, a principal divindade do panteão grego, pagão. Ele cita um trecho de um hino pagão para falar com os pagãos, para convencê-los da verdade do evangelho de Cristo. Ele está antenado, não é alienado. Vocês estão entendendo? Paulo não é um alienado. Ele lê Bíblia, conhece a Bíblia como ninguém, mas também sabe o que os filósofos pensam, os gregos, os romanos, os outros, e sabendo disso, ele dialoga com aquelas pessoas. Ele tem coragem de citar um trecho de um hino a Zeus no seu discurso. Não porque ele crê em Zeus, não porque ele crê que a idolatria seja verdadeira, é óbvio que não, ele é crente, é claro que não, mas ele não é uma pessoa intelectualmente alienada. Meu irmão, estejamos antenados com as filosofias, valores que nos cercam e que estão à nossa volta. Mais uma vez, existem vários pensamentos à nossa volta. Citamos agora há pouco num dos pontos, não é isso? O antropocentrismo, o consumismo, hedonismo, temos o erotismo, nós temos o pluralismo, o individualismo. Hoje nós temos o conceito de pós-verdade, não é isso? Onde as emoções falam mais forte no coração de alguém do que os fatos, e você usa como argumento aquilo que te emociona, mesmo que aquilo que te emocione não seja verdadeiro, o conceito de pós-verdade. Então nós temos vários conceitos absurdos e nocivos, estranhos ao Evangelho. Que Deus nos dê graça para os conhecê-los, identificá-los, criticá-los, né? E que não sejamos intelectualmente alienados. Leiamos de tudo, não sacrificando, obviamente, a leitura bíblica, que deve vir em primeiro lugar, mas vejamos outras coisas. Estejamos antenados. Não caia naquele discurso muito disseminado na nossa cultura. Religião, política e futebol não se discute sim, embora eu deteste futebol, né? Mas política, discute-se sim, porque se você não discutir, existirão aqueles que gostam de discutir, e eles é que estarão depois ali no poder, para criar leis e governar o nosso estado ou país com valores contrários aos teus e aos meus. Devemos discutir política sim, com amor, com respeito, de forma irênica, mas devemos sim. Religião não se discute sim, claro que se discute. Devemos falar de Cristo para as pessoas. Paulo está discutindo religião aqui no Areópago. Ele está dizendo diante dos epicureus, estoicos, das pessoas, dos transeuntes ali, da ágora, da sinagoga, ele está buscando explicar-lhes e persuadi-los do porquê Cristo é a melhor alternativa. Religião discute-se sim. No caso, a religião cristã, Cristo, o Evangelho. Amém? Portanto, em sexto lugar, o sexto desafio que nós temos no nosso serviço a Deus, na nossa vida cristã, diante da sociedade em que vivemos, é vencer o espírito de alienação intelectual que, vez por outra, acomete a mentalidade cristã. Por fim, meus irmãos, em sétimo e último lugar, nós temos aqui o sétimo e último desafio que nós encontramos nesse texto de Paulo. E o que eu vou dizer agora está disperso em vários versículos. Eu só vou citar os versículos e vocês entenderão à medida em que ler. Sétimo desafio: reafirmar as nossas convicções de fé. Um dos maiores desafios da vida cristã na sociedade em que nós vivemos é reafirmar as nossas convicções de fé. Você é cristão? Sou. Você é cristão por quê? Em que ou em quem você crê? Que valores, que filosofias, que teologias, que pensamentos compõem a sua fé?
Você é capaz de dizer isso para as pessoas? Nesse contexto, Paulo dá uma lista, parece uma lista de supermercado, eu vou ler vários itens. Ele dá uma lista de valores que compõem a fé dele. Ele vai conversando com as pessoas na sinagoga, na praça, com os filósofos, e ele vai dizendo, eu creio nisso, naquilo. Ele não negocia a sua fé. Querem ver os exemplos? Prepare-se porque é uma lista grande. Eu só vou citar aqui, eu vou dar as referências, vocês depois podem anotar, tá? Primeiro, ele vai dizer que Deus é o Criador de todas as coisas, versículo 24, parte A. Segundo, Deus é grande, versículo 24, parte B. Terceiro, Deus é autossuficiente, versículo 25, parte A. Quarto, Deus está interessado no destino das pessoas, diferente do estoicismo, ele está criticando o estoicismo. Versículo 25, parte B. Outro ponto, ele diz que nós descendemos de um mesmo casal, e por isso nós somos iguais. Olha que interessante, os atenienses pensavam que era uma raça pura, uma raça superior. Ele diz, não, todos nós viemos de um mesmo casal. Citando, evidentemente, indiretamente Adão e Eva, versículo 26. Outra verdade, outro valor que ele ensina. Um mundo sem Deus vive em trevas, versículo 27, parte A. Outra coisa, Deus está próximo e não ausente de nós, mas não como pensavam os estoicos, que tinham crenças panteístas, versículo 27, parte B. Outro ensinamento, Deus não pode ser confundido com imagens. É uma crítica às mais de 30 mil estátuas de deuses em Atenas, versículo 29. E por fim, versículos 30 e 31, Deus é misericordioso, mas também é justo. Vocês perceberam aqui? Quanta convicção de fé há no coração desse homem? Paulo diz, Deus é isso, aquilo, e nós descendemos de um casal, e ele é santo, ele é poderoso, ele é grande, ele reafirma as suas convicções de fé. Meu irmão, em quem você tem crido? No que você tem crido? Essa pergunta é muito importante. Paulo diz, eu bem sei em quem eu tenho crido. Paulo diz, eu conheço a minha fé. Eu sei quem é Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu preciso dele e não ele de mim. Eu sei quem eu sou, mas sei sobretudo quem Deus é e aquilo em que eu creio. Meu irmão, saiba aquilo em que você crê. Conheça os fundamentos da sua fé. Isso é importante. Eu sou cristão porque sou cristão. Hoje está na moda, porque o IBGE disse que daqui a alguns anos, em 2050, nós seremos quase metade da população. Então, como eu acho legal, eu quero estar com a maioria, com aquela mentalidade de manada, então eu quero ser cristão. Não, seja cristão, porque para você o cristianismo é o caminho verdadeiro, bíblico, o único que agrada a Deus. Ok, Paulo sabe quem ele é. Ele reafirma as suas convicções de fé. Isso é muito importante, meus irmãos. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas têm não reafirmado, elas têm abandonado a fé. Esses tempos, vocês viram, é do conhecimento de todos, um determinado ator que morreu, e muitos, e obviamente nós nos solidarizamos com ele, com a sua família pela sua morte, mas muitas pessoas se apressam em dizer, porque o sujeito morreu e ele era um bom comediante, o cara foi salvo. Tudo bem que é complicado dizer se ele foi salvo ou não foi, mas se ele vivia como ímpio, e obviamente eu não tenho como sondar o coração dele, se nos últimos momentos ele se arrependeu ou não, eu não sou o Espírito Santo para sondá-lo. Mas fato é que se ele viveu sempre como ímpio e não se arrependeu, é óbvio que ele não foi salvo. É óbvio. Não é porque eu não queira, mas é porque é assim que as coisas são. A Bíblia diz que é. De novo, nós nos solidarizamos com ele e com a sua família, né? E não podemos nos apressar nem de um lado nem de outro, dizendo que ele foi salvo ou se perdeu. Mas se ele se arrependeu de fato e só Deus o conhece, é claro que ele foi salvo. E se ele não se arrependeu de fato e só Deus o conhece, ele não foi salvo. Não tem outro meio termo. Porque ele é um cara legal. Mas no céu não vão pessoas que são legais, vão pessoas arrependidas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. No céu não tem pessoas legais. No céu tem pecadores redimidos, arrependidos, ali abençoados por Deus. Ser legal não é um critério que nos leva ao céu. Ser um pecador arrependido e que crê em Cristo é um critério que nos leva ao céu pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar esta mensagem dizendo que assim como Paulo reafirmou alguns princípios importantes de sua fé, citamos vários deles aqui, vários, né?
nós também devemos reafirmar as nossas convicções de fé. Temos várias. Dentre elas, a mais comum no contexto protestante evangélico são chamados 5 solas. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé, somos salvos somente pela fé. Solos Christus, somos salvos somente pela fé em Cristo. Sola Gratia, somos salvos somente pela graça mediante a fé em Cristo. E soli Deo Glória, todo o processo de salvação, toda a nossa vida, tudo que temos e somos deve ser para a glória de Deus, e só Deus deve ser glorificado em tudo aquilo que temos e somos. A glória é dele, não é nossa, é dele. Eu termino esta mensagem usando uma ilustração que eu usei acho que há muito tempo e que talvez quem eventualmente assistir depois desse vídeo não entenderá se ele não morar em São Paulo ou não viver aqui na capital paulistana ou nunca ter usado o nosso sistema metroviário, metrô. Mas tem uma ilustração que tem tudo a ver com esse texto de Atos 17, é com ela que eu quero concluir a nossa reflexão desta manhã. Mas, tendo como base Atos 17, conta-se que se Paulo, o apóstolo Paulo, vivesse em nossos dias em São Paulo, ele chamaria a atenção também dos paulistanos por serem idólatras dentro da sua cultura, tanto quanto ele chamou a atenção dos atenienses nesse mesmo contexto. Então essa história diz mais ou menos o seguinte, que Paulo nos nossos dias, se ele vivesse em nossos dias, ele estaria pegando o metrô na linha azul, sentido Jabaquara, e aí, quando ele vai passando pelas estações ali do metrô, ele começa a ver os vários nomes das estações. E aí ele chega e prega no meio do metrô, e ele fala, varões paulistanos e paulistanas, tendo eu passado aqui pela vossa cidade, pelo vosso metrô, percebi que vós sois um tanto quanto idólatras, porque pegando eu o metrô na linha azul, sentido Jabaquara, percebi que vocês dedicaram muitas estações a nomes de santos. Santana, São Bento, São Joaquim, São Judas. Mas quero dizer que nenhum de vocês chegará à liberdade e ao paraíso se não passarem primeiro pela Santa Cruz. Não se chega à liberdade e ao paraíso sem passarmos primeiro pela Santa Cruz. Só por meio da cruz de Cristo e da fé em Cristo é que nós encontramos liberdade e, em última análise, chegaremos ao paraíso. Portanto, aprendemos em 7º e último lugar que um dos maiores desafios da vida cristã em meio à sociedade em que nós vivemos é justamente o desafio de reafirmar as nossas convicções de fé. Meus irmãos, que Deus nos ajude nesta manhã e a partir dela, Deus nos ajude a resgatar o sentimento de indignação contra o pecado. Que Deus nos ajude a estabelecer um diálogo crítico com o ambiente religioso, muito religioso em que nós vivemos, como era o de Paulo também. Que Deus nos ajude a estabelecer um diálogo em linguagem acessível com a opinião comum. Em 4º lugar, que Deus nos ajude a detectar e a combater criticamente as filosofias que são muitas da nossa época. Em 5º, que Deus nos ajude a comunicar o evangelho de forma amável. Em 6º, que Deus nos ajude a vencermos o espírito de alienação intelectual. E por fim, em 7º e último lugar, que Deus nos ajude a reafirmarmos as nossas convicções de fé, como Paulo as reafirmou no momento conturbado e idólatra da história, ali no contexto de Atos, capítulo 17. Amém? Eu quero convidá-lo a ficar em pé e quero orar com você. Esta mensagem, meus irmãos, como vocês perceberam, ela nos apresentou pelo menos 7 desafios. Vocês podem depois ler esse trecho do capítulo 17 de Atos e certamente encontrarão outros desafios. Nós não fomos exaustivos na nossa apresentação. Apenas demos alguns exemplos que chamaram a nossa atenção dentro desse contexto, mas muito mais poderia ser dito sobre esse texto bíblico. Por isso, te incentivo a continuar a lê-lo na sua casa. Mas nós aprendemos
fundamentalmente nesta manhã que viver a vida cristã na sociedade em que vivemos, em que estamos inseridos, né, é um verdadeiro desafio, ou constitui-se um desafio múltiplo para a vida de todos nós. Nós vivemos em épocas muito difíceis. Uma das filosofias da nossa época, já citamos várias, mas mais uma muito perigosa e muito presente, é o tal do politicamente correto. E em nome do politicamente correto, muitas pessoas suprimem a sua fé para não magoar o outro. Em nome do politicamente correto, as pessoas fazem uma política da boa vizinhança, e não estou dizendo que não devemos ser amigáveis com as pessoas. Não estou dizendo que não devamos ser corretos com as pessoas, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que em nome de certas filosofias muito anticristãs presentes no nosso contexto, nós muitas vezes negamos a fé cristã. Por isso, meu irmão, que você pense muito bem em tudo aquilo que foi dito nesta manhã. E que Deus dê a você e a mim graça para obedecermos os elementos, os ensinamentos apresentados nesses 7 desafios presentes nessa mensagem. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, eu quero te agradecer nesse momento pela sua palavra. Te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Te agradeço pela sua igreja como um todo. Te agradeço pela vida do apóstolo Paulo, Senhor, esse abençoado irmão nosso do passado, bem como pela vida do outro irmão, Lucas, que escreveu essa passagem tão maravilhosa e que nos mostra os desafios que Paulo enfrentou no primeiro século da nossa era, desafios estes que persistem também em nossa época. Ajude-nos, ó Senhor, a identificarmos esses desafios, a os diagnosticarmos e a, Senhor, combatê-los, evidentemente, aqueles que forem contrários à sua palavra, ao seu evangelho, aos valores do seu reino. Nos dê intrepidez, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê discernimento para, Senhor, vencermos todos estes obstáculos que a sociedade contemporânea apresentam para a fé cristã. Nos dê graça, sabedoria, Senhor, mais uma vez, e que em tudo isso o teu nome e tão somente, tão unicamente o seu nome seja glorificado. Reafirmamos aqui neste culto a nossa fé em ti, na sua palavra, cremos no Senhor, cremos na sua palavra. Nos ajude, Senhor, a pregá-la em todos os contextos, os mais variados, os mais diversos e os mais hostis que possam ser. Nos dê graça, intrepidez, sabedoria, discernimento espirituais, para que preguemos a sua palavra e proclamemos a fé em Cristo. Te louvamos por tudo. E mais uma vez, contamos com a sua ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Te louvamos e te adoramos, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro aí, o nosso próximo domingo, ou outras situações, se o nosso bondoso Deus nos possibilitar isso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.